Ora bem, caros amigos, cá estamos para mais um vídeo sobre o software de escrita Scrivener. O Scrivener é uma ferramenta muito completa. Eu já fiz um vídeo sobre o básico, sobre como aprenderem a trabalhar com esta ferramenta de escrita. Existem muitas outras ferramentas de escrita gratuitas. Enfim, em muitos computadores, quando compram, o Microsoft Word já vem inserido, não é? Eu aqui tenho a versão 2007. Tenho então aqui duas versões do Scrivener, a versão 1 e a versão 3 instalada, que instalei no primeiro vídeo. E uso outras ferramentas, como por exemplo o WriteMonkey, que é gratuita. Uso o Focuswriter, é outra ferramenta bastante interessante, talvez para documentos mais curtos. E o Q10 Text Editor, que é uma espécie de bloco de notas com fundo negro, o que permite, sem grandes opções, formatação, é só mesmo para aquilo, para escrever. Muito bem, vamos então mostrar funções mais avançadas então do Scrivener, para ficarem por dentro. Ora, eu preparei aqui um projeto de exemplo, cá está, aqui o nome do arquivo, que está aqui dentro desta pasta. Aqui está a notificação de que o programa, temos mais 26 dias para usar o programa, antes de o comprar. Depois deste período, se passarmos este período, e os 26 dias não têm que ser corridos, ou seja, você pode usar o Scrivener hoje, depois passar 3 dias sem usar, e ele vai continuar com 26 dias por usar, ok? Mas se atingirmos estes dias de utilização, o programa depois vamos deixar de ter acesso ao programa sequer. Portanto, vamos experimentar, convém comprar, vamos continuar com o período da experimentação. Ora bem, como eu estava a dizer, já tinha preparado aqui um pequeno rascunho com alguns elementos que eu acho importantes. Então agora, portanto, é um projeto que tem uma epígrafe, que tem um prólogo, que tem uma parte 1 com 3 capítulos, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, e a parte 2 com o capítulo 4, capítulo 5. Enfim, é apenas um exemplo. Mas imaginemos que vocês já têm escrito um texto que querem adicionar agora a este projeto, que foi escrito noutra plataforma, como por exemplo no Word, não é? Então como é que vocês fazem? Em primeiro lugar, têm que escolher para onde é que querem que ele entre. Onde é que querem que ele entre? Por exemplo, imaginemos que eu quero meter esse texto que já está escrito entre o capítulo 1 e o capítulo 2. Então eu meto aqui na parte 1, seleciono a parte 1 e vou a Arquivo, vou a Import. Aqui convém falar que o Scrivener ainda tem alguns elementos em inglês que vão ser posteriormente alterados para português, para melhor compreensão das pessoas. Agora o essencial está em português. Em abrir, novo projeto, fechar, enfim, salvar. Nas opções também tem alguns textos em inglês, mas eu acho que o essencial dá para conseguir compreender. Portanto, vamos a Arquivo, Import, Arquivos. E eu já tinha aqui no ambiente de trabalho, cá está, uma pasta que dei o nome ARC e aqui um documento de texto para título de exemplo com o nome Importar. Faço o duplo clique e ele começa a converter, basicamente ele vai converter o documento para RTF. Posso aceder ao documento, é este o meu documento. Tem o título do texto e tem o texto. Texto. Pronto, é só isto. Portanto, ele veio aqui para dentro da parte 1. E como eu disse há pouco, eu queria pô-lo entre o capítulo 1 e o capítulo 2. Então posso simplesmente arrastar aqui. Ou então posso reverter a coisa, por exemplo, volta para onde estava. Ou então posso pôr a partir daqui. Muito bem. Ele está entre o capítulo 1 e o capítulo 2. Está a importar. Posso mudar o nome, por exemplo, subcapítulo. Não interessa. Fica ao vosso critério.
Muito bem, então agora vamos adicionar mais elementos na pesquisa. Ora, eu posso, no Windows, eu posso carregar em Alt, Tab, aqui não tenho aberto, tenho que abrir. Vamos voltar ao ambiente de trabalho, vamos abrir a pasta e vamos selecionar, por exemplo, aqui um áudio do Gollum e 2 imagens do Frodo. Como é que eu faço para adicionar à pesquisa? Posso simplesmente arrastar para o programa que está aqui aberto na barra e dentro da pasta da pesquisa, aqui, arrastar para aqui ou simplesmente fazer assim. E estão aqui, se eu for aqui à pesquisa, estão aqui as 2 imagens. Posso também mudar aqui a ordem delas. Se quiserem ser mais corretos, Frodo e Frodo 2. E aqui um áudio do Gollum. Vamos ouvir. Ok, trata-se apenas de uma brincadeira, de exemplo. Por vezes, se o Scrivener não conseguir abrir o ficheiro de áudio a partir daqui da pesquisa, vocês podem usar um leitor externo, como por exemplo o Windows Media Player, como o VLC, como aqui, neste caso, o Groove Music que vem com o Windows 10. Cá está, vai carregar o ficheiro. Ok, já ouvimos. Agora, com a pasta, como eu tenho aqui a pasta aberta, vocês podem fazer Alt Tab para rapidamente aceder à pasta e vamos adicionar aqui outros documentos. Por exemplo, este documento PDF que eu fui buscar é uma página do Wikipedia salva sobre o Gollum, esta imagem e este vídeo. E posso também fazer o seguinte, posso arrastar a partir daqui, como já mostrei, ou posso então, dentro da pesquisa, ir aqui à setinha e fazer arquivos existentes. E cá está, é escolher a pasta, né? E selecionar os documentos que eu quero adicionar aqui à minha biblioteca de pesquisa. Cá estão. Aqui é um vídeo. Trata-se do vídeo. Lá está, se o leitor aqui não conseguir ler, eu faço correr a partir de um editor, de um leitor de vídeo externo que tenho instalado no meu computador. Cá está. Só a título de exemplo. Aqui uma imagem do Gollum, do nosso amigo, e aqui uma página do Wikipedia que eu posso consultar a partir do Scrivener, o que é uma maravilha. E aqui o computador é que é fraquinho, porque não costuma ter não costumas ter estas resoluções todas. O Scrivener, mesmo com documentos muito extensos de milhares e milhares de palavras, imagens ou documentos externos, o Scrivener é bastante rápido e consegue facilmente saltar de um documento para o outro com muita facilidade. Portanto, agora, vamos, por exemplo, usar a pesquisa. E como é que vocês acedem à pesquisa? Esta barrazinha branca, que se passarmos o rato dá-nos informações sobre o projeto, esta barrazinha branca, basicamente, se vocês carregarem aqui, ela torna-se uma espécie de pesquisa. Vocês podem, por exemplo, ir buscar apenas o capítulo 5. Fazem Enter e ele vai para o capítulo 5. Ou então algum texto. Por exemplo, se eu quiser ir na epígrafe, eu tinha uma coisa relacionada com o processador de texto, em inglês. Word Processor. Posso fazer Enter e ele vai-me buscar precisamente esta parte que eu já sabia que estava aqui. Ok? Portanto, agora, muito curioso. Vista alternada. O que é vista alternada? É aqui este botãozinho que permite, vocês já vão ver, eu carrego aqui e ele permite ter modo espelho, para eu trabalhar em 2 documentos ao mesmo tempo. E eu aqui posso selecionar, cá está, vocês veem aqui a cor azul a mudar em cima da barra. Agora vou selecionar este. Por exemplo, eu aqui quero o capítulo 2. E posso alterar a
à minha maneira. E aqui, quero comparar, por exemplo, com o capítulo 4. Ou quero saltar rapidamente de um para o outro, para poder trabalhar um e noutro. É uma forma de o fazer. Se quiser voltar, por exemplo, ao capítulo 4 portanto, eliminar este 2, o capítulo 2 daqui, basta carregar aqui e fico com o capítulo 4. Posso voltar lá e imaginemos que eu aqui agora quero o capítulo 5 e agora quero o capítulo 5 em grande. Muito bem, basta fazer assim. Com o botão direito, vocês têm aqui uma série de opções. O mais prático e o mais simples é o copiar-colar, não é? Se quiserem, por exemplo, selecionam algum texto, fazem copiar ou Ctrl+C, básico, não é? E Ctrl+V ou colar para fazer mais, para passar, isto é básico, passar algum texto de um sítio para outro, enfim, muito simples. Depois, algumas pessoas têm-me perguntado sobre a régua, porque acham estranho o Scrivener não ser como o Word e não ter uma régua. Ora, é óbvio que o Scrivener tem régua. Basta ir aqui a exibir, edição de texto e põe aqui régua. E tem aqui uma régua, como estão habituados, com as tabulações e tudo, como estão habituados a ter no Word, podem continuar a escrever e até no modo de composição, se lá formos. E aqui vocês já estão a ver que isto está com uma imagem alterada, mas aqui está a régua. Já agora vou-vos mostrar como é que posso alterar aqui esta imagem. Ok? Esta imagem, fazem escape para sair. Eu vou tirar a régua, em primeiro lugar. Esta imagem de fundo do modo de composição, eu posso ir a arquivo, a opções, depois vou a aparência, composition mode, aqui em cores e aqui em screen background, portanto o fundo do meu ecrã. Eu aqui posso escolher outra imagem qualquer. Vamos experimentar, por exemplo, este wallpaper de Gandalf que eu já tinha aqui preparado. Vamos fazer OK e vamos para o modo de composição e já podem ver que ele mudou a imagem. Eu posso mudar isto conforme eu queira trabalhar. Ok? Assim acho que não é muito conveniente para textos muito longos, mas tem aqui uma imagem de um Gandalf. Vocês podem, com certeza, usar qualquer imagem que vão buscar à internet. Podem também mudar aqui a sombra, não é? Enfim, o Scrivener é altamente customizável. Agora vamos reverter a coisa e vamos manter a opção habitual. Usar cor padrão, aplicar OK e agora ele volta ao pré-definido. Muito bem. Agora vou-vos falar de uma ferramenta já um bocadinho mais complexa que vocês não precisam de usar sequer. Só utilizadores mais experientes é que usam, mas aos poucos podem começar a habituarem-se a usar e uma vez começando a usar, depois vai se tornando imprescindível, que é o Inspector ou Inspetor, que é neste iconezinho aqui com um i, vocês carregam, abre-vos aqui como um fichário aqui do lado direito, uma barrazinha. Vocês também podem regular aqui. O que é isto de sinopse? Sinopse é isto. Vocês vão à parte 2, estão na cortiça. Sinopse é isto. Isto é uma sinopse. Já estão a ver aqui que o que altera aqui também altera aqui e vice-versa. Ok? Notas. Notas é uma maneira de vocês acrescentarem texto que não será incluído no projeto final, mas que torna-se útil de ter. Além da sinopse, vocês podem escrever aqui notas do que se vai passar
neste capítulo 5. Pronto, podem escrever o que quiserem. Vamos passar para outra ferramenta seguinte, que é marcações do documento. O que é isto? Como diz aqui, arraste documentos ou arquivos externos para criar marcações. Portanto, imaginemos que neste capítulo 5 eu vou falar sobre o Frodo. Ora, eu na minha pesquisa tenho aqui imagens do Frodo. Imaginemos que eu quero associar a este capítulo 5 uma imagem do Frodo. Ora, aqui está. Serve de referência. Uma marcação, como eles chamam aqui. É uma referência do documento. Muito bem. Vamos passar. Vamos passar para as palavras-chave. Ora, ou metadados, não é? A chamada metadata. Palavra-chave, lá está. Neste capítulo, imaginemos que uma das palavras-chave é Frodo. Enter. E imaginemos que também é anel. E imaginemos que é também de Shire. Agora, eu se quiser ir aqui à pesquisa e pesquisar sobre Frodo, ele vai-me dar, lá está, vai-me dar as imagens, mas se eu escrever aqui Frodo e fizer busca completa do projeto, ele vai aparecer aqui o capítulo 5. Porquê? Porque eu pus aqui a palavra-chave Frodo e também está aqui presente no texto, não é? Ele já seleciona aqui o programa. E depois dá para fazer pesquisa por palavra-chave também. Próxima ferramenta. Ora bem, vamos só fechar aqui a pesquisa. Isto são os instantâneos. Ora, o que é que são os instantâneos? Existe outro vídeo, outro tutorial do Scrivener no YouTube de um brasileiro chamado Ângelo Dias e eu tenho que concordar com ele. Eu não uso muito os instantâneos. Os instantâneos eu vou-vos mostrar o que é. Eu tenho este texto do capítulo 5. Vou fazer aqui um instantâneo, aqui adicionar aqui no mais, e vão ouvir até o barulhozinho de um tipo um snapshot, ou seja, uma máquina fotográfica, uma Polaroid. Vamos ouvir. Cá está. E já criou aqui um instantâneo. E o que é um instantâneo? Eu agora, imaginemos que eu adicionei ali este instantâneo e agora vou alterar aqui algum texto e agora vou criar outro instantâneo. Ora bem, eu criei aqui dois instantâneos. Este instantâneo é o texto atual. Este instantâneo tinha aqui mais qualquer coisa, não é? Porque se eu fizer aqui rollback, que é como voltar atrás, e aqui confirmar, ele volta ao meu texto que eu tirei antes de o apagar. Portanto, vocês têm aqui acesso a tudo. Às três versões. Há a versão live, por assim dizer, a versão cortada e a versão inicial. Mas para isso tem que fazer sempre instantâneos. Ora, porquê é que eu não uso isto? Porque se eu quiser, eu prefiro fazer assim. Se eu quiser ter um capítulo 5, imaginemos, eu vou criar aqui uma pasta fora da pasta rascunho. Aqui fora da pasta rascunho, vou fazer assim para ser mais fácil. Vou criar aqui o botão direito, adicionar, add, nova pasta. E vou adicionar aqui notas. Por exemplo. Vamos aqui voltar ao rascunho e eu quero fazer uma cópia agora disto. Duplicar, capítulo 5, pode ficar com este nome e eu arrasto para aqui. Ora bem, eu opto por fazer assim, muitas vezes. Porquê? Porque vou trabalhando neste, aqui, no capítulo 5, está dentro do rascunho, não é? Mas sei que se quiser, se já tiver aqui o capítulo escrito e se quiser reverter a coisa, posso sempre fazer uma cópia deste aqui e arrastar para ali, ok? Eu acho que é mais simples assim. Agora, se vocês quiserem começar a usar os instantâneos, força com isso e se adaptarem bem a isto, eu prefiro fazer assim. Gosto de trabalhar mais assim. Muito bem. Comentários e notas. Ora, mais uma ótima ferramenta para, por exemplo, vocês
têm algum receio de que não querem este algum aqui. Portanto, selecionam aqui o cursor, adicionam aqui um comentário a dizer assim: rever se quero manter esta palavra. E já fica aqui, vocês podem ir para outro texto, sempre que voltarem ao capítulo 5, fica aqui já com cores diferentes e aqui um comentário a dizer que devo rever, devo pensar 2 vezes antes portanto, finalizar para ver se quero manter esta palavra ou não. Outra coisa, notas de rodapé, que é neste botãozinho aqui. Ora, vamos então selecionar aqui, por exemplo, a palavra Frodo. E vamos adicionar aqui uma nota de rodapé. Ora, e vamos escrever aqui. Frodo é um hobbit muito corajoso, embora sensível. Pronto, é só para ficarem aqui uma nota de rodapé e depois todas as notas de rodapé podem ser, quando forem a compilar, podem ser incluídas no documento final. Por exemplo, se vocês escreverem, vamos escrever aqui assim. Esta é a saga Lord of the Rings. E agora vamos aqui adicionar uma nova nota de rodapé. Lord of the Rings. Ok? É só uma forma de ter as coisas mais... se vocês leem, se têm o hábito de leitura, muitas vezes encontram nos livros notas de rodapé, quer seja dos tradutores, quer seja dos próprios autores. É uma forma daqui no programa de ter as coisas organizadas. Muito bem. Agora, vamos aqui ao esboçador. E podemos sair do inspector. Carregando, sempre aqui, vocês ficam outra vez com a parte do texto. Vamos aqui parte do texto. E agora vamos ao esboçador. Mas eu quero-vos mostrar a parte 2, por exemplo. Ou então selecionar o rascunho todo. Mas no esboçador. Cá está. Agora, eu vou-vos mostrar como é que funciona, por exemplo, se vocês quiserem ter diferentes pontos de vista organizativos, de modo a terem as coisas mais claras à primeira vista. Portanto, imaginemos que este capítulo 5 então fala do Frodo. Vocês podem mudar sempre o rótulo para uma cor, por exemplo, vermelho. E o capítulo 2 também fala do Frodo. E o capítulo 1 fala, por exemplo, em verde, fala por exemplo, do Legolas. E vocês podem, por exemplo, no capítulo 3, podem sempre editar e juntar aqui, por exemplo, The Shire. Ora, por exemplo, o capítulo 1, este subcapítulo, o rótulo é o The Shire, com uma cor... Aliás, eu devia ter mudado aqui porque são cores muito próximas. Então, eu tenho que ir aqui, posso mudar uma cor assim azul, vamos por exemplo, e já sei, tudo o que estiver aqui em azul tratará do Shire. Fala do Shire, ou tem o ponto de vista de uma personagem. Por exemplo, aqui eu já defini que o verde é o Legolas, posso mudar aqui o nome, e já defini que o vermelho é o Frodo. E agora eu vou aqui ao menu Exibir e vou selecionar basicamente estas coisinhas todas. Tem aqui os atalhos também. Por exemplo, fichário, ícones. E vocês já estão a ver o que é que está a alterar, né? Aqui do lado esquerdo. Linhas do esboçador também e Scrivening Titles. Ora, modo de cortiça. Parte 1. Fantástico. Tenho o capítulo 1 a verde, o subcapítulo a azul.
capítulo 2 a vermelho. Ora, como eu já vos disse, e pode ser sobre qualquer assunto, mas o verde é o Legolas, o azul trata de Shire, portanto da envolvência dessa zona, de Shire, e o capítulo 2, ou os capítulos todos a vermelho, porque o capítulo 5 também está a vermelho, aqui na cortiça, na parte 2, já sei que trata do Frodo. Se eu for ao esboçador, é uma forma de eu ter tudo bem mais organizado, que salta à vista, não é? Que salta à vista, é mais fácil organizar as minhas ideias. Ora bem, outras opções. Vocês podem sempre ir aqui ao menu Projeto e a Configurações do Projeto e mudar aqui algumas coisas como isto, pré-definirem logo no início do projeto isto, ainda agora que estivemos a ver, na lista de rótulos, uma série de opções, metadados, a formatação logo do tipo de texto, pré-definida, enfim, nas opções, aqui em arquivo em opções também podem mudar à vontade, e imagens de fundo, do Composition Mode, etc. Backups, habilitar automáticos ou não, enfim. Cá está, ou usar uma pasta de backup personalizada. Podem personalizar isto tudo. Depois, aqui em projeto, uma coisa interessante também que eu ainda não mostrei é o histórico de escrita, que podem alterar para palavras ou caracteres, meses e dias, ou apenas meses, por exemplo, em abril de 2021 eu escrevi estas palavras, ou menos destas. Enfim, ele faz aqui uma série de comparações estatísticas e dá para exportar para Excel, por exemplo. Dá uma série de estatísticas que me podem ajudar se eu me ando a comportar bem, enfim, se ando a escrever, se não ando, etc. Portanto, vamos para o capítulo 1. Outra coisa interessante é aqui no menu formatar o modo de script writing, ou seja, modo de roteiro. Vocês podem alterar carregando aqui ou não, ou desabilitar, e ele muda até que é isto. Isto permite-vos escrever modo de roteiro, portanto, modo de linguagem de cinema e de televisão, se estiverem a trabalhar num projeto desses. É uma forma só de mudar as coisas e de ser mais fácil. Existem outro software também, o First Draft é o mais conhecido, o padrão da indústria, como se costuma dizer. Enfim, o Scrivener também permite, cá está agora para desabilitar, basta carregar aqui e ele muda para modo comum. Ora, é isto. Posso agora só vos mostrar, que não mostrei da outra vez, aqui em janela, em temas, um modo escuro. Tem aqui várias opções e vocês podem criar o vosso próprio tema. Mas eu vou meter aqui o modo escuro e ele está-me a pedir aqui para fazer um restart. Portanto, eu vou fechar o programa e vou voltar a abrir. E vocês vão ver que agora o tema já foi alterado para para não cansar tanto a vista. Por exemplo, de noite podem trabalhar com este ambiente mais escuro. Cá está. Vai ser carregado. Vamos ignorar isto. Lá está. Está um bocadinho diferente, não é? Tem aqui todas as coisas da mesma maneira. Enfim, é só uma maneira de mudar as coisas. O próprio modo de composição muda, altera-se também, mas nas opções podem alterar tudo isto. Enfim, é uma questão de ir aqui, por exemplo, opções, e aqui em aparência podem alterar várias coisas, é só uma questão de experimentar. E depois podem voltar sempre ao padrão do programa. Depois podem usar aqui os temas. Importar temas que podem baixar da internet. Basta fazer uma pesquisa
para baixarem, sacarem temas que alguns utilizadores do Scrivener criaram, e podem criar os vossos próprios temas e salvar as opções, todas as opções que têm no programa, e salvar o tema. Ok? Pronto. Fica aqui já falei mais extensivamente de algumas ferramentas mais avançadas do Scrivener. Existem muitas outras, é uma questão de vocês pesquisarem, perderem um bocadinho de tempo com o programa. Se quiserem reverter a coisa, é o que eu vou fazer. Prefiro mesmo o pré-definido. Lá está, fechar o programa, ele vai-me salvar, fazer um backup. Agora vou correr novamente o programa e vai voltar ao pré-definido, que é a minha opção preferida. Mas pronto, vocês agora é uma questão de pesquisarem melhor, de descobrirem. Eu comecei a trabalhar com o programa mesmo com o essencial, criação de pastas e criação de textos, e aos poucos fui brincando um bocadinho com o programa, experimentando, ou seja, criei um arquivo novo, um novo projeto, só para explorar um bocado o programa, e cheguei à conclusão de que é imprescindível para quem trabalhar com textos muito longos. É muito, mas muito superior ao Word no aspecto de organização, de edição. A formatação pouco interessa, porque vocês, quando compilam o projeto, por exemplo, para PDF ou para Word, como eu costumo fazer, eu costumo compilar para Word para depois trabalhar ainda no Word, antes de finalizar por completo o projeto, mas só numa fase muito avançada é que eu faço isso. Porque o grosso do trabalho eu faço aqui, usando o Scrivener. Ok? Espero ter ajudado. Obrigado por terem visto o vídeo.